Eu decidi utilizar o Anime Onegai durante o seu período teste de 7 dias e hoje eu tô aqui para te dizer se vale ou não a pena assinar o serviço. E hoje eu tô aqui para listar cada ponto que eu observei, como a proposta, o catálogo e até a interface. Tendo dito tudo isso, vamos lá. O Anime Onegai, assim como a Crunchyroll, é um serviço de streaming dedicado única e exclusivamente a animes, mas diferente da Crunchyroll, é uma plataforma voltada principalmente para o público latino-americano. E apesar do catálogo não ser tão extenso quanto o da Crunchyroll, existem muitas obras interessantes. Mas antes de listar algumas dessas, é preciso dizer qual a proposta do Anime Onegai comparado à da Crunchyroll. Primeiro, qual a proposta da Crunchyroll? Apesar de não ficar explícito, a Crunchyroll tem focado cada vez mais nos animes de temporadas, os simulcasts. E apesar de licenciarem algumas obras mais antigas, como Cavaleiros do Zodíaco, fica bem claro que esse não é o foco do serviço. Já o Anime Onegai, como dito pela gestora de negócios Sara Katayama, em entrevista dada ao canal J-Box, o foco deles é também trabalhar com animes clássicos ou até obras que não tinham licenciamento aqui no Brasil ou que você não encontra em nenhum outro streaming. Apesar disso, foi dito pela gerente de negócios que o serviço também almeja iniciar trabalhos com simulcast, apesar de não ser o foco principal. E um exemplo do citado pela Sara Katayama é Mononoke, assim como os OVAs de Devilman, obras como Itakiss, Bitum ou até a área de Animation, e tem até School Days. No catálogo, você vai encontrar tanto obras legendadas quanto dubladas, e o serviço buscou, nesse início dele aqui no Brasil, trazer um pouco de dublagem para cada gênero. Então você encontra a dublagem até de Overfogo, que é um hentai e teve um recebimento além do esperado pela plataforma. Quanto à legenda, e não da qualidade em si, mas das opções, é bem semelhante ao que é feito pela Netflix. Dentro do episódio, você pode acessar as configurações e escolher o tamanho da fonte, a cor, ou até se você quer ela com fundo ou não. Mas, durante os testes realizados, eu notei um defeito. É algo simples, mas que ainda assim precisa ser citado. Ao menos no aplicativo para celular, toda vez que você fecha no meio do episódio e vai retomar de onde parou, as legendas voltam para o padrão, sem nenhuma das alterações que você fez. E então é necessário que você as faça novamente, o que não acontece, por exemplo, no player da Netflix. E agora falando sobre a legenda em si, em alguns momentos falta uma tradução nas músicas, por exemplo. Na abertura de Bitum, há uma tradução da letra. Já em Full Moon, outro anime, temos a legenda com a letra em japonês, mas sem tradução. Isso não é um problema, até porque muitas vezes a tradução da abertura e encerramento pode ser irrelevante, mas não é só aí. No próprio Full Moon, que é um anime que envolve música, existem cenas onde a canção que a personagem está performando só tem a legenda em japonês, e isso faz falta dentro da obra. Até porque existe uma cena, que eu posso dar como exemplo, onde a avó da protagonista pede para ela não cantar determinada música, e nós ficamos sem saber do que se tratava o conteúdo da canção. Então isso é algo que precisa melhorar no Anime Onegai. E agora falando do player, ele é bem simples. Não incomoda, mas também não é o melhor dentro dos streamings. Apesar disso, existem sim alguns defeitos. E, novamente, voltado para o aplicativo, que é onde os testes foram realizados. O primeiro defeito é que ele não te mostra a opção de voltar ou avançar os segundos no episódio. Eu acabei descobrindo isso por acaso. Assim como em alguns sites, você consegue avançar ou retroceder 10 segundos dando 2 cliques nas laterais esquerda ou direita da tela. Mas tem alguns momentos que o player simplesmente dá um bug e não te possibilita utilizar esses gestos, e nem a opção padrão de pausa no meio da tela. E aí você vai ter que ir lá na lateral da tela, na parte de baixo, só para poder pausar, o que seria, ao meu ver, o segundo defeito. E por fim, falta algo simples, que na maioria dos players existem, mas aqui não, que é a opção de pular a abertura, já que nem todo mundo quer ou é obrigado a assisti-la. E só finalizando a parte dos defeitos, apesar de ser algo bem sutil, é que diferente da maioria dos streamings, não há a opção de remover as coisas da fila. Então eu comecei Giant Robo, por exemplo, que eu não gostei, e eu não consigo tirar ele da fila. Então sempre que eu abrir o aplicativo, ele vai estar ali em continuar assistindo. Agora sobre a dublagem, ela é bem feita e você pode conferir dentro do próprio canal do Anime Onegai, onde eles disponibilizam episódios. Inclusive, eles trazem sempre atualizações nas redes sociais da plataforma, então é interessante você segui-los no Instagram. E um desses animes que eu citei é o da menina Cervo. Também foi citado que o Anime Onegai, nesse início de serviço aqui no Brasil, está trabalhando com vários estúdios de dublagem, mas lá fora eles têm um estúdio de dublagem próprio, o que seria interessante de se ver aqui no Brasil. E você consegue acessar o Anime Onegai tanto no celular quanto no computador. Ele tem uma interface padrão, onde você encontra seções como as de animes mais vistos, os dublados ou até os que estão em destaque.
O preço do Anime Onegai é de R$14 e é no valor único, diferente da Crunchyroll, que tem 2 tipos de planos. Lembrando que você pode utilizar o período teste para verificar tudo que eu citei no vídeo, e você também pode testar assistindo algumas obras que são gratuitas, como o OVA de Devilman, que vai ter um vídeo dedicado aqui no canal. E essa concorrência até que faz um pouco bem, apesar de que seria legal assistir tudo em um streaming só. Mas como tem mais de um, isso incentiva cada um deles a licenciar e trazer cada vez mais obras. Com base em tudo que eu recomendei, e apesar dos defeitos, o Anime Onegai é um serviço interessante e eu recomendaria. Claro que ele ainda precisa melhorar muito, com todos os pontos que eu já citei, inclusive como até trazer um app para Smart TV. Mas esse é só o início dos trabalhos do streaming aqui no Brasil. Para mim, que gosto de animes clássicos e não acompanho tanto simulcasts, é um serviço que vale bem mais a pena que a Crunchyroll. E apesar dos pesares, após o período teste eu assinei o Anime Onegai e eu não me arrependo. Eu já tô com mais de 10 animes na lista. Mas e você? Conhecia o Anime Onegai ou planeja assinar? Deixe aí nos comentários e eu te espero no próximo vídeo.